Vamos então iniciar a resolução da ficha número 23. Esta ficha vai tratar da tabuada de multiplicação por 6, 7, 8 e 9. Tem 4 perguntas. Vamos então começar aqui pela primeira. A primeira diz-nos o seguinte: calcula o total de frutos usando a adição e a multiplicação. Tens que reparar aqui a quantidade de frutos, como é que eles estão agrupados e, portanto, tentar representar a sua quantidade, quer por uma adição de parcelas iguais, quer por uma multiplicação. Pôs o vídeo para resolver a questão, depois eu mostro a solução. Vamos então ver. No primeiro caso temos aqui 3 grupos de peras. Temos 3 grupos. Cada grupo com 5 peras. Como é que nós podemos calcular a quantidade de peras que existem? Temos então uma adição de 3 parcelas iguais a 5. Temos aqui 5 mais 5 mais 5. 5 mais 5 dá 10, com mais 5 dá 15. Mas também podemos representar esta quantidade de que modo? Substituindo a adição de parcelas iguais por uma multiplicação, em que o multiplicando é o número de parcelas iguais, isto é, 3 parcelas iguais, o multiplicando, e o multiplicador é a parcela que se repete, que é o 5. Temos 3 parcelas de 5, portanto, 3 vezes 5 são 15. Portanto, vemos aqui duas maneiras de representar a quantidade de frutos que existem nestes 3 grupos iguais. Ou por uma adição de 3 parcelas iguais a 5, ou pela multiplicação de 3 grupos vezes 5 peras em cada grupo. Dá 15. No segundo caso, temos 4 grupos de maçãs. Cada grupo com 4 maçãs. Podemos representar isto como uma adição de 4 parcelas iguais a 4. Portanto, 4 mais 4 mais 4 mais 4. Ou seja, 4 mais 4 dá 8. Mais 4 dá 12, mais 4 dá 16. Portanto, 16 maçãs. Ou podemos representar isto como um produto de dois fatores, em que o primeiro fator, ou seja, o multiplicando, é o número de parcelas iguais, neste caso 1, 2, 3, 4, né? E o multiplicador é a parcela que se repete, neste caso 4 também. Portanto, temos 4 grupos de 4. 4 vezes 4 dá 16. Resumindo, o que é que nós temos? No primeiro caso das peras, podemos calcular o número como uma adição de 3 parcelas iguais a 5, ou seja, 5 mais 5 mais 5 igual a 15, ou 3 grupos de 5, 3 vezes 5, 15. No segundo caso, temos 4 grupos de 4 maçãs, podemos calcular o seu número como uma adição de 4 parcelas iguais a 4, 4 mais 4 mais 4 mais 4, 16, ou 4 grupos vezes 4 maçãs, ou seja, 4 vezes 4, 16 maçãs. Vamos então à segunda pergunta. Completa estes passos. Uma caixa tem meia dúzia de ovos. Então, 2 caixas têm quantos ovos? Vamos representar esta quantidade de duas maneiras, ou por uma multiplicação, ou por uma adição de parcelas. Depois 3 caixas, 4 e 5 caixas. Recorrendo ao conceito de que uma adição de parcelas iguais pode ser substituída por uma multiplicação, em que o multiplicando é o número de vezes em que essa parcela se repete e o multiplicador é a parcela que se repete, podes preencher então estes passos. Pôs o vídeo para resolveres a questão, depois eu mostro a solução. Vamos então ver. Vamos imaginar uma fotografia. Vamos imaginar então, uma caixa com 6 ovos. Portanto, temos 1, 2, 3, 4, 5, 6 ovos. Temos um grupo com 6 ovos, não é assim? Uma caixa é um grupo. Se tivermos 2 caixas com 6 ovos cada, que é o que se dizem aqui, quantos grupos é que temos? Temos na mesma 2 grupos, 2 caixas, cada caixa é um grupo. Então como é que nós podemos representar isto por uma multiplicação? Podemos representar isto como o número de grupos, neste caso são 2 caixas, que é o multiplicando, que multiplica pelo quê? Pelo multiplicador. Neste caso é o número de ovos em cada caixa, 6. 2 vezes 6 são 12. Recorrendo à tabuada dos 2, 2 vezes 6 são 12. Ou podemos representar esta quantidade de 12 ovos de que maneira? Pela adição de 2 parcelas iguais a 6. Temos então 6 mais 6 é igual a 12. Portanto, resumindo, o que é que nós podemos dizer aqui? Podemos substituir sempre uma multiplicação por uma adição de parcelas iguais, em que o número de parcelas iguais é o multiplicando, está aqui, o número de parcelas, 6 mais 6, e o multiplicador é a parcela que se repete, neste caso 6 ovos. No caso de 3 caixas, vamos ter o quê?
vamos ter número de grupos, que é multiplicando, 3 caixas, 1, 2, 3, vezes o multiplicador, que é o número que se repete, quais são 6 ovos em cada caixa, 3 vezes 6 são 18. Recorrendo à tabuada dos 3, 3 vezes 6 são 18. Ou então podemos substituir esta multiplicação pela adição de 3 parcelas iguais a 6, que são no fundo as quantidades de ovos que existem em cada caixa. 6 mais 6 mais 6. 6 mais 6 mais 6 dá 18. 6 e 6 dá 12. 12 mais 6 dá 18. No caso de ter 4 caixas, nós vamos ter o multiplicando, que é igual a 4. 4 caixas, 4 grupos, vezes o multiplicador, que é o número de ovos por caixa. Neste caso são 6. 4 vezes 6 são 24. Recorrendo à tabada dos 4, 4 vezes 6 são 24. Podemos substituir esta multiplicação pela adição de quantas parcelas iguais a 6? 4 parcelas iguais a 6. Temos 4 vezes 6. Portanto, 6 uma vez, 6 duas vezes, 6 três vezes, 6 4 vezes. Portanto, 4 vezes 6 são 24 também. Vamos ver no caso de 5 caixas. Nesse caso, 5 caixas são 5 grupos. Temos então o multiplicando igual a 5 e o multiplicador igual a 6, que é o número de ovos por caixa. 5 vezes 6 são 30. Recorrendo à tabuada dos 5, 5 vezes 6 são 30. Podemos substituir esta multiplicação pela adição de quantas parcelas iguais a 6? 5 parcelas. Cá está, 1, 2, 3, 4, 5. Cada parcela refere-se à quantidade de ovos em cada caixa. Temos então 6 mais 6 mais 6 mais 6 mais 6 dá 30, não é? 6 e 6 são 12, mais 6 são 18, mais 6 são 24, mais 6 são 30. Portanto, resumindo, o que é que nós podemos dizer? Se tivermos uma caixa com meia dúzia de ovos, 6 ovos, 2 caixas vão ter quantos ovos? Vão ter 12. Pode ser calculado de que maneira? 2 vezes 6, isto é, 2 caixas vezes 6 ovos por caixa, 2 vezes 6 dá 12 ovos, ou então 6 ovos mais 6 ovos é igual a 12. No caso de 3 caixas, temos 18 ovos, pode ser calculado como 3 vezes quanto? 6, 18, ou uma adição de 3 parcelas iguais a 6. 6 mais 6 mais 6 dá 18. No caso de 4 caixas, temos 24 ovos, que é igual a 4 vezes 6, isto é, 4 caixas vezes 6 ovos em cada caixa, dá 24, ou uma adição de 4 parcelas iguais a 6. 1, 2, 3, 4, isto é, 6 mais 6 mais 6 mais 6, dá 24. Finalmente, se tivermos 5 caixas, são 30 ovos, pode ser calculado pelo produto de 5 grupos, vezes 6 ovos em cada grupo, ou seja, em cada caixa, 5 vezes 6 são 30, ou uma adição de quantas parcelas iguais a 6? 5 parcelas iguais a 6. Temos então 1, 2, 3, 4, 5 parcelas. 6 e 6 são 12, mais 6 são 18, mais 6 são 24, mais 6 são 30. 30 ovos. Vamos então à terceira pergunta. A terceira pergunta diz-nos o seguinte: rodeia na grelha os múltiplos de 2 a vermelho, os múltiplos de 5 a azul e os múltiplos de 10 a verde, nesta tabela. Depois veremos as questões que são solicitadas. Portanto, pouso o ouvido para resolver a questão, depois eu mostro a solução. Vamos então ver. Vamos rodear na grelha os múltiplos de 2. Como é que nós podemos calcular os múltiplos de 2? Os múltiplos de 2 são números que se obtêm multiplicando o 2 por 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, por aí adiante. Isto é, multiplicando o 2 pelos números que naturalmente nós usamos para contar. Quais são os números que nós usamos para contar? É o 0, 1, 2, por aí adiante. São os números naturais. São os números que nós naturalmente utilizamos para contar. Portanto, se multiplicarmos o 2 por 0, vai ter 0. Aqui não tem 0. Se multiplicarmos 2 por 1, é 2. Já tem ali o 2. 2 por 2 é 4. Temos ali 4. 2 por 3 dá 6. Está ali. 2 vezes 4 dá 8. E por aí adiante. Portanto, então os múltiplos de 2 são estes aqui nesta tabela. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14. Depois temos 16, 18, 20, 22, 24, 26, 28, 30. 32, 34, 36, 38, 40, 42, 44, 46, 48, 50, 52, 54, 56, 58, 60, 62, 64, 66, 68, 70, 72 e 74. Portanto, no fundo, nós temos aqui a tabuada dos 2. 2 vezes 1 dá 2, 2 vezes 2 dá 4, 2 vezes 3 dá 6, 2 vezes 4 dá 8, 2 vezes 5 dá 10.
2 vezes 10 são 20, aqui, e por aí adiante. 2 vezes 11 são 22, é adicionando 2 em 2. Se adicionarmos 2 em 2, isto é a tabuada dos 2, nós conseguimos marcar aqui os números que são múltiplos de 2. No caso dos múltiplos de 5, como é que nós calculamos os múltiplos de 5? Multiplicando o 5 pelos números que naturalmente usamos para contar. Isto é, por 0, por 1, por 2, por 3, por aí adiante. 5 vezes 0 é 0, não tem. 5 vezes 1 é 5, já está ali o 5. 5 vezes 2 dá 10, está ali o 10. 5 vezes 3 dá 15, está ali o 15. Se tu reparares, estamos a contar de 5 em 5. Não é? Isto é a tabuada dos 5. 5 vezes 1, 5. 5 vezes 2, 10. 5 vezes 3, 15. 5 vezes 4, 20. Está aqui o 20. 5 vezes 5, 25, por aí adiante. Então vamos marcar aqui os múltiplos de 5. Azul. 5, 10, 15. Aqui temos o 20, o 25, o 30. Depois temos o 35, 40, 45. 50, 55, 60. 65, 70, 75. Nesta tabela, os múltiplos de 5 são estes que estão marcados. Vamos ver finalmente os múltiplos de 10. Como é que nós calculamos os múltiplos de 10? Do mesmo modo, multiplicando 10 pelos números que naturalmente nós usamos para contar. 10 vezes 0 dá 0. Aqui não tem o 0. 10 vezes 1 dá 10. Está aqui o 10. 10 vezes 2 dá 20. Está aqui o 20. 10 vezes 3 dá 30. Está aqui o 30. E por aí adiante. Então vamos marcar aqui os múltiplos de 10. Temos 10, 20, 30, 40. Estamos a somar 10 em 10. Isto é a tabuada dos 10. 10 vezes 5 dá 50. Cá está. 10 vezes 6 dá 60. 10 vezes 7 dá 70. Por aí adiante. O seguinte era 80. Já não faz parte desta tabela. Portanto, estes são os múltiplos de 10. Portanto, vamos agora juntar os múltiplos que nós calculamos para os 2, o 5 e o 10 e depois vamos responder estas perguntas. Vamos pôr então aqui os múltiplos de 2, nós já vimos. Os múltiplos de 5, que são estes azuis. E agora vamos pôr os múltiplos de 10, pondo aqui de verde de lado, coincide em cima dos de 10 que nós já marcamos. Portanto, a verde é os múltiplos de 10, a azul é os múltiplos de 5 e a vermelha é os múltiplos de 2. Agora vamos completar aqui as nossas frases. Os múltiplos de 2 são sempre números quê? Pares ou ímpares? O que é que tu achas? O algarismo das unidades dos múltiplos de 2 é sempre 0, 2, 4, 6 ou 8. Cá está. 0 não tem aqui. Tem o 2, tem o 4, tem o 6, tem o 8. Cá está o 8, 38, 68. Tem aqui o 0 agora. 10, 40. Tem aqui terminado em 2. Cá está 2 também. 4 outra vez e por aí adiante. Portanto, se reparares, os números vão passando sempre. 0, 2, 4, 6, 8, cá está, 0, 2, 4, 2, 4, 6, 8, vai sempre rodando à volta destes números, o algarismo das unidades vai sempre sendo um destes. Portanto, podemos dizer que os múltiplos de 2 são sempre números quê? Números pares. Os números pares são números cujo algarismo das unidades é 0, 2, 4, 6 ou 8, ou seja, múltiplos de 2 também são o mesmo modo. Por isso é que nós podemos dizer que os múltiplos de 2 são números pares. Compreendeste? Vamos à segunda pergunta. O algarismo das unidades dos múltiplos de 5 é sempre o quê? Que algarismo é que é os múltiplos de 5? Os múltiplos de 5 estão aqui a azul. O algarismo das unidades ou é 5 ou é 0. Cá está, neste caso é 5, 0, 5, 0, 5, 0, 5, 0, 5, 0, 5, 0, 5, 0, 5. Cá está. O algarismo das unidades dos múltiplos de 5 é sempre 0 ou 5. E agora o terceiro. O algarismo das unidades dos múltiplos de 10 é sempre 10. Vamos ver quais são os múltiplos de 10. São estes que estão aqui pintados a verde. Qual é o algarismo das unidades? É o 0, aqui é o 0, ali é o 0, ali é o 0, aqui é o 0, aqui também é o 0 e aqui é o 0. Então podemos dizer que o algarismo das unidades dos múltiplos de 10 é sempre 0. Porquê? Porque no fundo é multiplicar por 10 pelos números que naturalmente nós usamos para contar. 10 vezes 0 é 0, 10 vezes 1 é 10, 10 vezes 2 é 20, 10 vezes 3 é 30, 10 vezes 4 é 40, 10 vezes 5 é 50, 10 vezes 6 é 60. Entendeste? Vamos finalmente à quarta pergunta. Esta pergunta pede-nos o seguinte, para completar os produtos referentes a estas multiplicações. Se nós repararmos nestas multiplicações, há um caso particular. Um dos fatores, ou o multiplicando ou o multiplicador, é um múltiplo de 10.
E nesse caso as multiplicações podem ser simplificadas recorrendo a determinados conceitos. Isto é, por exemplo, se nós estamos a multiplicar 6 por 20, em vez de fazermos o algoritmo 20 vezes 6, ou 6 vezes 20, podemos fazer 6 vezes 2 dá 12 e acrescentar o zero do multiplicador. Neste caso aqui, por exemplo, 60 vezes 300. Se multiplicarmos 6 vezes 3 dá 18. E agora acrescentamos quantos zeros? 1 mais 2 são 3, isto é, um zero do multiplicando e 2 zeros do multiplicador. Então ficamos com 18 seguido de 3 zeros, ou seja, 18.000. Estás a entender? Esta é uma técnica que nós podemos utilizar para simplificar o cálculo de determinadas multiplicações, sendo que essas multiplicações têm uma particularidade, isto é, um dos fatores é múltiplo de 10, ou os dois até, não é? Portanto, depois ouvido para resolver a questão, depois nós vamos analisar cada uma delas. Vamos então ver. Este conceito baseia-se no seguinte: para multiplicar um número por 10, acrescenta-se um zero à direita desse número. Se for por 100, acrescenta-se 2 zeros. Se for por 1000, acrescentam-se 3 zeros. Por exemplo, se tivermos 5 vezes 10, basta fazer a multiplicação 5 vezes 1 e acrescentar um zero do multiplicador. Neste caso temos 5 vezes 100. 5 vezes 1 dá 5 e acrescentamos 2 zeros do multiplicador, dá 500. Neste caso temos 5 vezes 1000, 5 vezes 1 dá 5 e acrescentamos os 3 zeros do multiplicador. Para além dessa técnica, podemos utilizar o desdobramento de um produto em 2 ou mais produtos parcelares, como nós vamos ver então a seguir. Vamos ver as multiplicações relacionadas com a tabuada dos 6. Temos então, a primeira é 6 vezes 20. Como é que nós fazemos? Fazemos 6 vezes 2, dá 12, e acrescenta-se o zero do multiplicador, dá 120. A segunda, temos 60 vezes 21. Neste caso, como 21 não é um múltiplo de 10, podemos desdobrá-lo em 20 mais 1, e depois vamos fazer os dois produtos parcelares. 60 vezes 20 mais 60 vezes 1. 60 vezes 20, temos então 6 vezes 2, dá 12, e acrescentamos 2 zeros, um do multiplicando e outro do multiplicador, dá 1200. Depois aqui temos 60 vezes 1, multiplicamos o 6 vezes 1 e acrescentamos depois o zero do multiplicando, dá 60. 1200 mais 60 dá 1260. Vamos ao seguinte, 6 vezes 400, fica 6 vezes 4, dá 24, e acrescentamos os 2 zeros do multiplicador, dá 2400. 6 vezes 7000, dá 6 vezes 7, dá 42, e acrescentamos os 3 zeros do multiplicador, dá 42.000. Vamos ver finalmente o 60 vezes 300. Podemos fazer isto de duas maneiras diferentes. Podíamos fazer, por exemplo, 6 vezes 3 dá 18, e depois acrescentarmos os 3 zeros, 1 do multiplicando e os 2 do multiplicador. Ou então podemos utilizar outra técnica, que é desdobrar o 60 em 10 vezes 6 e fazermos duas multiplicações, em que um dos fatores é sempre um múltiplo de 10. Fica então 60 é igual a 10 vezes 6. Vamos fazer a multiplicação de 6 vezes 300. Fica 6 vezes 3 dá 18. E acrescenta-se os 2 zeros do multiplicador. Dá 1800. E depois vamos ter 10 vezes 1800. Fica 1 vezes 1800 dá 1800. E acrescentamos o zero do multiplicando. Dá 18.000. A primeira maneira é mais simples. Se fizermos tudo de uma vez, basta fazer 6 vezes 3 18 e acrescenta-se os 3 zeros. Vamos então ao grupo da tabuada dos 7. 7 vezes 30 dá 7 vezes 3 dá 21 e acrescenta-se o zero do multiplicador. Vamos ao seguinte, 70 vezes 40. Podemos fazer 7 vezes 4 dá 28 e acrescenta-se um zero do multiplicando e o outro zero do multiplicador. 7 vezes 800 fica 7 vezes 8, 56, e acrescentamos os 2 zeros do multiplicador. Fica 5.600. 7 vezes 2000 dá 7 vezes 2 dá 14 e acrescentamos os 3 zeros do multiplicador, dá 14.000. E finalmente agora na tabuada dos 7 temos 70 vezes 50, ou seja, fica 7 vezes 5 dá 35, acrescentamos um zero do multiplicando mais um zero do multiplicador, dá 3.500. Tabuada dos 8, 8 vezes 40, fica então 8 vezes 4 dá 32 e acrescenta-se o zero do multiplicador, 320. Vamos ao seguinte, fica 80 vezes 31, desdobramos o 31 em duas parcelas, de modo a termos dois produtos parcelares, 30 mais 1, fica então 80 vezes 30 mais 80 vezes 1. 80 vezes 30 fica 8 vezes 3, 24.
Os dois zeros, um do multiplicando e o outro do multiplicador, dá 2400. E agora 80 vezes 1, basta fazer 8 vezes 1 e acrescentamos o zero do multiplicando, fica 80. 2400 mais 80 dá 2480. Exemplo seguinte, 8 vezes 500, temos 8 vezes 5, 40 e acrescentamos os dois zeros do multiplicador, dá 4000. 8 vezes 9000, dá 8 vezes 9 são 72 e acrescentamos os 3 zeros do multiplicador, fica 72.000. Finalmente, na tabela 18, temos 80 vezes 410. Neste caso, vamos desdobrar o 410 em duas parcelas, 400, que é 4 centenas exatas, mais 10 unidades. Fica então 80 vezes 400, que é o primeiro produto parcelar, mais 80 vezes 10, que é o segundo produto parcelar. Então, no primeiro produto parcelar, o que é que temos? 8 vezes 4 são 32. E acrescentamos quantos zeros? 3. 1 do multiplicando e 2 do multiplicador. Dá 3 zeros, dá 32.000. No segundo, temos 80 vezes 10, fica 8 vezes 1, dá 8. Acrescentamos um zero do multiplicando, mais um zero do multiplicador, 2 zeros. Portanto, fica 800. 32.000 mais 800 dá 32.800. Vamos finalmente à tabuada dos 9. 9 vezes 50, fica 9 vezes 5 são 45. E acrescentamos um zero do multiplicador, dá 450. 90 vezes 20, temos então 9 vezes 2 são 18. Acrescentamos um zero do multiplicando, mais um zero do multiplicador, dá 1800. 9 vezes 600, temos então 9 vezes 6 são 54 e acrescentamos os dois zeros do multiplicador, fica 5400. 9 vezes 9000, fica 9 vezes 9 são 81 e acrescentamos os 3 zeros do multiplicador, fica 81.000. Finalmente temos 900 vezes 1000, fica 9 vezes 1 dá 9 e acrescentamos os dois zeros do multiplicando mais os 3 zeros do multiplicador. Então, quantos zeros é que vamos obter? Temos aqui 5 zeros, 2 mais 3 são 5, isto dá 900.000. 900 vezes 1000 dá 900.000. Resumindo, temos então 120, 1260, 2400, 42.000 e 18.000. 210, 2800, 5600, 14.000 e 3.500. 320, 2480, 4.000, 72.000, 32.800. E finalmente 450, 1.800, 5.400, 81.000 e 900.000.